Gente, parte 2 do meu tratamento com o Monjaro. E eu ia fazer um vídeo bem é, estilo os outros, sentado, quietinho na minha sala, mas aí eu preferi fazer esse vídeo aqui desse jeito, porque aí eu vou mostrar pra vocês a realidade do negócio. Tá entendendo? Então, parte 2 pra vocês. Já tem mais ou menos não, janeiro, fevereiro, março, nós vamos entrar em abril. Então tem 2 meses que eu parei com o Monjaro por um tempo. Por que por um tempo? No final do vídeo eu vou te explicar o porquê por um tempo, ok? Efeitos colaterais do Monjaro. Primeira coisa, não tem como escapar. Isso aí, gente, qualquer pessoa vai passar por isso, ainda que minimamente, que é queda de cabelo. Ai, Camila, mas é isso aí, não se dá pra ter tudo. Desculpa se a iluminação não tiver tão legal, é porque eu tô tentando aqui. Enfim, é isso. Mas aqui, ó, deixa eu explicar pra vocês. Já era pro meu cabelo tá mais ou menos aqui assim, abaixo do seio. Mas não é uma realidade, né? Porque não dá pra ter tudo. E eu não fiz uma suplementação correta, ok? Então, Camila, de quem que é a culpa? Minha mesmo. Minha mesmo. Eu deveria ter suplementado melhor vitamina, B12, D, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu não fiz isso. Então, queda de cabelo, ó, vou explicar pra vocês. Eu estou numa transição capilar. Ai, isso aqui tá molhado porque eu estava organizando o cabelo. Então, deixa eu explicar pra vocês uma coisa importante. Se você vai começar o tratamento com o Monjaro, prepare-se pra isso. Então, meu cabelo aqui, até aqui ele tem uma densidade. Peraí, agora tá certinho. Até aqui ele tem uma densidade e daqui pra cá ele tem outra densidade. Então ele perdeu massa e eu também tive queda significativa, ou seja, o meu cabelo seco, ele é volumoso, eu adoro, mas ele molhado, ele é tipo mijinho, entendeu? Pouca coisa. E isso aí se dá devido ao Monjaro, gente. Então, primeira coisa significativa é a queda de cabelo. Vai dar, porque automaticamente você não come tudo, né? Na verdade, você não come a quantidade que você comia antes, sua fome vai embora. Você não vai comer nutrientes necessários para que esse cabelo fique ali no lugar. Então, a primeira coisa que seu organismo vai descartar é aquilo que ele não acha necessário. No caso, unha e cabelo. A minha unha, no caso, vocês sabem que é gel. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Inclusive, tá quase dando tempo da manutenção. Porque aí é uma outra história, mas eu não faço gel por causa disso. Eu faço gel porque a raiz da minha unha, ela nasce pra baixo. É uma coisa horrorosa, menina, horrorosa. Vou te mostrar. Então, já tem 3 anos que eu uso unha de gel. Que não é unha de gel, como é que é o nome? É banho de gel. Esse é o nome. E aí, o que não tá funcionando? Desculpa. Então, essa foi a primeira coisa, tá? Que é a queda de cabelo. Segunda coisa, gente, não menos importante, é a fome volta. A fome volta. E volta de uma forma desesperadora. Não vou mentir, eu não tô aqui para mentir, não tô sendo paga para falar de Monjaro. Mesmo se eu estivesse sendo paga para falar bem de Monjaro, eu não esconderia essa. Eu não esconderia isso de vocês, ok? Então a fome vem assim, dá muita vontade de comer doce, dá muita vontade de voltar a comer as coisas que você gostava de comer, que quando você está medicado, quando você está com o hormônio percorrendo o seu organismo, o que que acontece? O famoso food noise. É chamado de food noise. Eu estou vendo se eu estou pronunciando certo. Que é o quê? Os pensamentos de comida, eles cessam, né? Porque o hormônio ele vai lá no seu, né, no seu organismo e tal, e na sua mente, e ele dá aquela paralisada ali no food noise, que é o pensamento de comida, que é tipo assim, você tá comendo uma comida aqui, e daí a pouco você já tá pensando assim, nossa, mas que vontade de comer tal coisa, que é a vontade de comer, não é a fome, e a gente confunde muito a vontade de comer com a fome, então isso aí volta. Tá? Inclusive, eu estou exatamente nesse processo, que é tentar controlar agora os meus apetites. Eu cheguei a 64 quilos.
e voltei agora para 66. É normal isso acontecer. Você não pode só basear na balança, você precisa basear na medida. Minhas medidas continuam as mesmas, mas o peso na balança sobe e desce todos os dias. Por quê? Porque uma hora você come e outra hora você deixa de comer. Aí você vai lá e faz um xixi, o peso da balança desce. Você vai lá e toma meio copo de água, o peso da balança sobe. É normal, tá? Então, se você ficar acompanhando balança, você vai ficar neurótico, tá? Outra coisa. A vontade de voltar para medicação fora do tempo é grande, tá? Você tem vontade de voltar para medicação e falar assim, meu Deus, acho que eu vou continuar tomando isso pro resto da minha vida. E não é um problema, gente. Pessoas que têm obesidade, tipo 3, tipo 4, mentira, acho que nem tem tipo 4. Mas as pessoas que são obesas, geralmente elas precisam continuar tomando a medicação. Por que motivo, Camila? Pelo motivo que, óbvio, né? Pelo motivo óbvio. Se ela não tomar a medicação, provavelmente que ela vai ter um acesso ali de compulsão, minhas manchinhas de sol, um acesso ali de compulsão e vai voltar a comer o que comia antes e tudo mais. Mas não é o meu caso. Eu não tenho compulsão alimentar. Pelo menos eu não acho que eu tenho, né? Mas a vontade de comer doce, assim. E olha que eu tinha controlado bastante o açúcar. Mas o seu organismo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar compensar tudo que você perdeu. Tudo que você perdeu, ele vai tentar compensar, tá bom? Então, é normal que no meio, por isso que é normal você fazer o tratamento e fazer o desmame da medicação. Tem que fazer o desmame, gente. Se você não fizer o desmame, é perigoso você ter um problemão aí, ter uma compulsão alimentar, voltar a comer tudo que você comia antes, aquela coisa toda, tá? Então, acho que foram as duas coisas que eu notei que foram mais. Qual que é a palavra? Foram piores, assim, pra mim. A queda de cabelo, a. Deu pra ver que eu tô perdendo a memória também, né? Vai que foi o Monjaro, não sei. Mas nada. Aí eu vou falar uma coisa importante aqui, que você tem que ver aquilo que você quer. Por exemplo, queda de cabelo, beleza, eu tô lidando bem com isso. Queda de cabelo, ok. Ah, Camila, mas eu não queria que meu cabelo caísse, então não toma o Monjaro. Ou então você vai ter que pagar o Monjaro e a reposição de vitaminas, que também não é barata. A minha reposição não foi feita em clínica, e eu mesmo fiz a minha reposição. Talvez seja por isso que tenha dado errado. Então, eu tô aqui falando pra você não fazer o que eu fiz. Ah, eu vou comprar B12, não sei o quê. Faça reposição injetável. Por quê? Porque a queda de peso é muito brusca. Tipo assim, em uma semana, 2 semanas, um mês, você perde, sei lá, 5 quilos. Eu perdi pouco porque eu não sou uma pessoa obesa. Eu tava com 71 quilos e eu fui para 64 quilos. Então eu perdi aí 6 quilos, média de 5 a 6 quilos. Para mim fez uma diferença muito grande. Aí eu chego na parte que vocês talvez estejam esperando, que é: mas Camila, você não terminou o seu tratamento? Não, eu ainda não cheguei no peso que eu quero. Eu quero chegar nos meus 60 quilos, que é o peso que eu tinha antes de casar. Esse era meu peso. Ai, mas vai ficar muito magra. Não tem problema. Esse era o meu peso. Esse é o meu peso saudável. Tanto que eu fiz a minha bioimpedância. Tem 3 dias, 2 dias. Tem 3 dias que eu fiz a minha bioimpedância e o profissional de saúde me falou, que é o profissional ali que treina e tudo mais. Camila, você conseguiu uma melhora incrível. Eu não compartilhei para ele que eu tomei a medicação e tudo, mas ele falou: você conseguiu uma melhora incrível. Perdeu massa muscular, porque perde, não adianta. Se você tomar Monjaro sem treinar, meu amigo, você vai virar uma vela derretida. Fica feio. Você precisa recompor esse peso. Você precisa, qual que é a palavra? Remodelar o seu corpo. E para isso é musculação. Ah, eu não gosto de musculação, então vamos estar aprendendo a gostar? Ou ir sem gostar mesmo, porque a gente é adulto e adulto faz aquilo que tem que ser feito e não aquilo que tá com vontade. Por exemplo, hoje eu não queria nem levantar da minha cama, eu não queria gravar vídeo, não queria fazer nada. Mas eu falei assim, eu prometi que eu ia gravar essa semana, então eu vou cumprir com a minha obrigação. Qual que é a minha obrigação? Gravar meu vídeo pra galera que tá esperando aí já tem um mês, ou mais de um mês. Entendeu? Então, tem que ser. A outra coisa, não faça por conta própria, tá? Se eu for fazer, por exemplo, a minha redução para 60, se
tá? Se ainda tô no processo aí ainda de fazer, vai ser como uma profissional. Não vai ser assim, eu vou ali comprar do Zé da esquina que tá vendendo dizer partida por tantos reais. Não, você não vai fazer isso, porque, né, sua vida não é brincadeira, entendeu? Claro que também tem muitos preconceitos em relação à medicação, isso aí eu não tô aqui para fazer juízo de valor de quem gosta, quem não gosta, eu só acho que que tem muitas coisas piores aí que a gente toma todos os dias, Coca-Cola, come açúcar, come né, pão assim fora do normal, come 5, 6 vezes por dia, isso aí faz muito mais mal do que você se tratar talvez com uma tirzepatida, que é um medicamento que foi liberado, né? Que se for com auxílio médico, que se for com alguém ali te auxiliando, te acompanhando, fazendo ali todo o controle, ok. Se não for, então é melhor você não fazer. Porque se for do Zé da esquina, você nem sabe o que você está aplicando no seu corpo. Então é melhor que você saiba. Então, eu quero chegar nos meus 60 quilos, que é o meu peso ideal, e a partir dali eu não vou usar mais a medicação. Existem pessoas que realmente relatam essa dependência da medicação, mesmo estando num peso ideal. Por quê? Porque, gente, é maravilhoso você não sentir vontade, desejo de comer o tempo todo. Tem pessoas que têm essa compulsão e realmente tem que ser tratado. Porque não é só a medicação, você precisa tratar aqui. Você precisa simplesmente olhar a comida, sentir o cheiro da comida, estar em um ambiente e você se regular dizendo, não vou comer isso daqui, porque isso aqui vai fazer mal pro meu corpo, né? Lembra-se, eu sempre falo lá nos meus stories, inclusive se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, mila.fersouza. Lá eu falo muito sobre isso, que nós somos corpo, alma e espírito. E a gente precisa estar andando aí de forma equilibrada. Você precisa equilibrar sua mente, você precisa equilibrar a sua alma e você precisa equilibrar o seu corpo. E para isso a gente precisa fazer o quê, gente? Né? Como que a gente equilibra a mente? Como que a gente equilibra o corpo? Então, você precisa estar equilibrado, sua alimentação, o seu devocional, a sua forma de nutrir a sua alma, a sua forma de nutrir a sua mente, né? O seu espírito ali com as disciplinas, né, espirituais. Quem me segue que é cristão aqui sabe do que eu tô falando. Se você não é cristão também não tem problema, você é bem-vindo. É só você descartar a parte que talvez não te cabe ou fazer parte do nosso time também, que também é excelente. Então, não adianta você não mudar sua mentalidade com a comida, né? Por exemplo, teve uma vez que eu fui numa nutricionista, isso já tem um tempo, foi antes de eu ter meu filho. Eu já estava para entrar no processo de emagrecimento, 4 anos atrás, foi 1 ano antes do meu filho nascer. 1 ano antes de eu ter o meu filho, então 4 anos. Então, não tô agora, não tô nessa agora, eu tô nessa, ó, há muito tempo, tá? Porque se emagrecer fosse fácil, embora agora tá mais fácil com a tirzepatida, tava todo mundo slim. Não tava todo mundo sobrepeso, pressão alta, veia entupida, coração acelerado, essas coisas todas. Se ser gordo fosse bom, tava todo mundo feliz, gordo. Mas mentira, todo mundo, inclusive aqueles que são do movimento body positive, que é corpo livre, né? Movimento corpo livre, corpo positivo, aceita-se, se aceite como você é. E eu não tô aqui para julgar o movimento, não. Mas a maioria das pessoas que iniciaram esse movimento hoje estão tomando monjaro. A maioria das pessoas que falaram sobre corpo, body positive, aceite seu corpo, né? Ai, tudo tão. Eu não sei pra que eu passo base, porque depois eu tiro tudo. Estão tudo hoje militando ao contrário. Thais Carla, né? Que é a que eu conheço, né? Não sei as outras aí, mas pode ver que a maioria. E geralmente fala mal do monjaro, gente, quem não conhece a medicação e às vezes quem não tem realmente condição de tomar. Mas eu acho que nós estamos passando esse momento do hype do monjaro, porque antes era acessível apenas para, né, para as elites globais, a galera saía ali do pós-parto. Você fala, o que aconteceu? Cirurgia, monjaro, mas como nós somos da classe C, a gente não tem acesso tem que se programar e tudo mais, então a gente quase não tinha acesso. Então agora tá chegando para a classe C de forma mais popular, né? De uma forma que você consiga pagar, você vai ali paga por semana, ou você divide no cartão de, enfim, hoje tá mais fácil o acesso, tá mais livre o acesso. Não para todo mundo, tá? Porque tem gente que realmente isso aí não vai ser uma prioridade, aí vai ter que usar os outros meios e tudo mais. Mas vocês entendem que é uma hipocrisia da grande massa em falar e postar vida fitness e comida e não sei o quê, mas só e tá usando a medicação? Tô dizendo as pessoas que não falam que a medicação também tá ali agindo, que é diferente do que nós estamos fazendo aqui. Eu posto indo pra academia todo dia, quem me segue no Instagram vê. Eu posto fazendo os meus exercícios, eu posto, mas eu falei pra vocês.
Eu emagreci por causa do Monjaro. Não foi apenas academia e alimentação, não. Eu tomei o Monjaro 3 meses. Foi um frasco de 24 doses. E você começa com a dose de 2,5, porque a gente fala por dose para ficar mais fácil. Dose de 2,5, você vai aumentando gradativamente na medida que o seu corpo vai se acostumando com o hormônio. Tive efeito, sim. A pessoa fala, eu não senti nada. Eu senti. Eu senti calafrio, eu senti dor de cabeça, eu senti dor nas pernas. Você tá colocando um hormônio no seu corpo que você nunca colocou e você quer que o seu corpo fique, né? Quando a gente come a mais, não dá vontade de vomitar? Quando você come algo que te faz mal, que o seu corpo às vezes não está acostumado com muita gordura, o que que acontece? Você não fica no banheiro, no trono, o dia inteiro? Então medicação é a mesma coisa. A gente tem que, né, ter noção do que a gente está fazendo. E eu não estou aqui falando para criança, meu conteúdo é para adulto. Nem adolescente, tá? Esse tipo de conteúdo aqui, adolescente, a não ser que seja uma indicação médica, psiquiátrica e tudo mais, aí já é outros 500. Mas só para falar para vocês mesmo, tá? Então fica aí o meu relato, o pós. E se eu for voltar a tomar para poder chegar nos meus 60 quilos, por enquanto eu estou no jejum intermitente, para manter realmente aí meu apetite controlado, e não apenas o apetite carnal, mas o espiritual também, né, gente? Porque o jejum faz bem pro corpo, faz bem pra alma e faz bem pro espírito. É fácil fazer jejum intermitente? Dificílimo. Eu tenho um aplicativo de contador de horas, né, do jejum e tudo. A vontade que a gente tem é de matar alguém, pelo menos no primeiro dia. Mas depois que passa o primeiro jejum que você faz aí de 12 horas, depois você aumenta para 16 e aumenta para 20, você descobre que nós não precisamos fazer esse monte de refeição que a gente faz no dia, que o nosso corpo, ele vai dar umas ressabiadas ali, mas ele vai sobreviver bem sem comer. Que nós temos, outra coisa, nós temos gordura estocada, entendeu? Para poder queimar. Então, seu corpo, você não precisa ficar comendo, porque aí você vai ter um superávit calórico, né? Acho que é superávit. É. E não um déficit calórico, que é o que a gente quer. A gente quer manter aí um corpo leve, né? Para fazer exercício físico. Eu não tô falando apenas de saúde estética, não. E aí, finalizo meu vídeo falando sobre isso. Porque aqui eu misturei um pouco os temas, mas é porque eu já aproveitei o meu gatilho aqui para poder falar. E aí não é só saúde estética, tá? Essa saúde que nós estamos falando é uma saúde também psicológica. Por quê? Se você é um cara obeso, se você é uma mulher obesa, tem filho pequeno, como que você vai brincar com seu filho sem se cansar? Como que você vai socorrer o seu filho numa emergência se o seu peso talvez impede você de atravessar a rua correndo, ou impede você de correr pelo menos 1 quilômetro ali rápido por causa do peso? Então não é só questão de estética, a gente precisa abrir a nossa mente para isso. É uma questão até de emergência. Ah, Camila, eu fiz todos os meus exames. Tô gordinha, mas fiz os meus exames aqui. E não tem alteração nenhuma. Será? Né? Se você não tem condição física de correr, não tem condição física de responder uma emergência, isso deveria ser um ponto a reconsiderar, né? A reconsiderar. Então fica aí meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Eu vou trazer outros relatos aqui na medida que isso aqui for desenvolvendo. Eu falo isso aqui, essa parte, né, do emagrecimento. E deixa o seu joinha, porque isso me ajuda a crescer no YouTube, que essa é a minha intenção aqui também, esse conteúdo chegar para outras pessoas. E não apenas esse conteúdo, mas os outros que a gente fala aqui, né? Nós estamos com uma série de conversas profundas e na medida do possível a gente vai voltando aqui para poder atualizar você. Se inscreve no meu canal, não esqueça de deixar seu comentário. Tchau e até o próximo vídeo.